Vale Memória, depoimento do senhor Marconi Tardes Viana, entrevistado por Eliane Barroso e José Carlos, Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2001, realização Museu da Pessoa, entrevista VRD 089. Dá para repetir o sobrenome dele, por favor? Marconi Tarbes Viana. Tarbes. Isso. Tá, ok, obrigado. 2 N's, né? É. Bom dia, senhor Marconi. Nós começamos a entrevista perguntando o seu nome, local e data de nascimento. Então, meu nome é Marconi Tarbes Viana e eu nasci em 1951 em Itabira, Minas Gerais. Qual o nome dos seus pais? Então, meu pai é José Maria Viana e Vera Cruz Tarbes Viana. Eles são também de Itabira? A minha mãe, sim. Meu pai é de Campos, no estado do Rio. E ele foi para então, Itabira trabalhar e conheceu sua mãe. O senhor conhece um pouquinho dessa história? Conheço um pouquinho, né? Eu nasci em Itabira exatamente em função da Vale do Rio Doce. Porque em 42, quando a companhia Melhoramentos, que existia lá em Itabira, quando ela foi encampada pelo governo, houve aí uma movimentação de pessoas, né, sendo contratadas para começar a companhia Vale do Rio Doce, né? E meu pai foi um desses pioneiros, vamos dizer assim, né? E com isso foi para Itabira, uma cidade pequena, né, cidade interior de Minas, que foi onde existiam as minas do Cauê, de Conceição, que é onde todo o minério, né, a grande parte do minério do Sistema Sul é extraído, minério de ferro. E com isso meu pai ficou ali, conheceu minha mãe, né, e eles se casaram, tiveram 5 filhos, né, eu tenho 4 irmãos, e vivem até hoje lá em Itabira, né. E meu pai já é aposentado, ele trabalhou 32 anos na Vale, lá em Itabira, e aposentou-se na Vale. Minha mãe era professora primária e também já aposentou-se, né? E vivem lá em Itabira. Meus irmãos, uma delas vive em Itabira, os outros estão aí né? Estou no Rio, tem um outro em São Luís, o outro em Valadares e o outro em Belo Horizonte, né? O seu pai fez o que na Vale? Meu pai, ele trabalhava na área administrativa, né? Ele trabalhava na área de pessoal. E isso já no final da vida útil dele na Vale, né? Mas ele passou por várias funções, né? Foi ele, inclusive, que montou o serviço de abastecimento da Vale, que antigamente a Vale tinha um serviço de abastecimento dos seus empregados. Porque era difícil uma cidade do interior igual Itabira, que é uma cidade pequena, e ali já se avolumava o número de pessoas, né, para trabalhar nas minas, né? E então a Vale tinha que manter um serviço de abastecimento de comida, né, ali dentro, porque para ir de Itabira a Belo Horizonte naquela época demorava-se 8, 10 horas, né? Hoje se faz com 1h30, mas naquela época era tudo mais difícil. Sequer existia asfalto, né? Então tinha que manter um certo nível mínimo de abastecimento, até para não deixar faltar as coisas, né, para o pessoal. Então trabalhou numa série de funções na Vale e no final se aposentou aí na área de setor de pessoal, né, por volta talvez no início da década de 70, né? Mais ou menos assim. E como é que era Itabira da sua infância? Como é que foi sua infância, as brincadeiras que o senhor costumava... Ali em Itabira, era uma cidade, Itabira hoje é uma cidade velha, né? Uma cidade antiga, vamos dizer assim. Ela tem alguns pontos, até alguns aspectos coloniais, né? E quando eu já nasci num bairro construído pela Vale para os seus empregados. Aqueles empregados que tinham maior relacionamento com a produção, vamos dizer assim, não é isso? E esse bairro era um bairro novo. Qual é o nome? Campestre, bairro do Campestre, que é um bairro que foi construído logo debaixo do Pico do Cauê.
E naquela época a relação de trabalho dos empregados com as empresas era uma relação muito mais informal do que é hoje, né? Então, a minha casa não tinha cerca. Também não tinha cerca dividindo a minha casa de um pátio de estocagem de minério da Vale. É tanto que, quando eu me lembro muito, no final de ano, eu subia o Pico do Cauê para pegar musgo, para fazer presépio, né, em casa. Pegava pedra de especularita para poder fazer aquelas grutas, né, que brilha com minério de ferro. Então não tinha, assim, o relacionamento não era assim. Então eu vivia com meus amigos ali, né, que todos eram filhos de funcionários da Vale, né, e com isso tinha uma infância muito saudável, né, porque não existia perigo, não existia nada que pudesse atrapalhar assim o relacionamento com a família, o relacionamento com os amigos. Aquilo não existia droga, não existia ladrão, não existia polícia, não existia nada, porque não acontecia nada de diferente. Então a vida era uma vida assim, muito saudável, muito tranquila. E eu estou falando de alguns anos atrás, né? 30, 40 anos atrás, coisa muito recente, né? E essa relação das pessoas que trabalhavam na Vale, quer dizer, dos bairros, dos funcionários da Vale e tal, com a população de Itabira, que não pertencia à Vale, como é que era essa relação nesse tempo? Não, eu acho que era tudo muito saudável, não tinha assim uma divisão, né? Itabira, logo no início, ela passou a viver muito em função da Vale, né? Então a Vale tinha muitos empregados e, se somasse os dependentes, inclusive, não vou dizer que era a cidade inteira, mas era a grande parte da cidade vivia em função da Vale, né? Hoje já diversificou, a base industrial de Itabira está um pouco mais diversificada, mas ainda a dependência é grande. E naquela época muito mais, né? E com isso o relacionamento, né, que existia, a Vale sempre, ela se primou, desde que eu me lembro, né, ela sempre interferiu muito com a comunidade, quer dizer, como que eu diria, ela se colocava como um membro da comunidade o tempo todo. Então ela tinha, por exemplo, incentivava esportes, né? Tinha um clube em Itabira do Valério que muito completo, né? Com piscinas semiolímpicas, com quadras de esportes especializados, quer dizer, e aquilo era aberto para a população de Itabira, quer dizer, não tinha restrição, não tinha nada, né? E a gente se encontrava ali também, né? Então eu acho que o relacionamento era muito saudável, né? Tanto dos funcionários quanto dos dependentes, com o pessoal de Itabira mesmo, quer dizer, todo mundo estava numa mesma situação, né? E o senhor fez escola? Bom, então, eu também, influenciado talvez até por isso também, quando eu acabei o curso ginasial, naquela época eu chamava curso ginasial, Itabira ainda era um pouco, tinha uma certa restrição, né, nos graus subsequentes, né, e acabou que eu fui para Ouro Preto, né, para fazer engenharia de Minas, e acabei me formando em Ouro Preto, engenharia de Minas em 76, né. E como foi mudar de cidade, sair de Itabira, se instalar em Ouro Preto, era basicamente a mesma coisa ou não? Olha, tinha as características, né, de Ouro Preto eram um pouco diferente de Itabira, porque ali era uma cidade mais de universitários, né, tinha uma escola de engenharia, né, ali, de farmácia, muito famosa no mundo inteiro, quer dizer, aquele ambiente de repúblicas, né, que a gente vivia. Então era um pouco diferente, a própria arquitetura, né, de Ouro Preto era uma coisa assim muito diferente de Itabira, quer dizer,
E as amizades também foram surgindo em Ouro Preto, tal como em Itabira. Então, nos 2 primeiros anos que eu saí de Itabira, eu fui para Ouro Preto estudar interno num colégio de padres lá em Ouro Preto, né? Fiquei 2 anos estudando interno. Então eu vinha em casa 3 vezes por ano, que era na Semana Santa, nas férias de julho e nas férias de fim de ano. Pronto. É isso que eu fazia. E acabei vivendo 9 anos em Ouro Preto, que foi desde o curso científico até sair da escola de Minas, né? Como já formado no 3º grau. Esse período de escola interna, com os padres, o que você lembra desse período? Como é que foi isso, estudar? Olha, era interessante, porque você tinha uma disciplina bastante rigorosa, né? No colégio interno, você acorda às 6 horas da manhã, vai para o refeitório, às 7 você tem que estar na sala de aula, às 11 horas sai dali, almoça, aí vai estudar a parte da tarde, depois à noite, etc. Né? Tinha banho 3 vezes por semana, tomava banho terça, quinta e sábado, né? Como eu jogava bola, eu fazia parte da seleção do colégio, então eu podia tomar banho domingo também, porque tinha que jogar domingo, né? Então, eu nadava também em Itabira pelo Valério, e tive até uma certa performance muito boa no Campeonato Mineiro de 68 em natação. E também eu tinha um pouco de regalia para sair para treinar numa piscina que tinha em Ouro Preto. Toda vez que tinha campeonato de natação, o Valério mandava uma cartinha para os padres pedindo para que eu pudesse sair do colégio para treinar, né? E eu treinava sozinho, quer dizer, não tinha ninguém para orientar, não. Eu treinava até fôlego, resistência, etc., né? E para disputar talvez um mês depois, né? Só que Ouro Preto frio é um negócio horroroso, né? Tinha época que chegava a quase 0, quer dizer, eu dentro d'água lá, treinando, que era a única hora que tinha, né? Tinha outro jeito. E como eu jogava bola também, então tinha um pouco mais de regalia, né? Logo em seguida, logo alguns meses depois que eu estava lá, eu tive um cargo no colégio que era de garçom, né? De copeiro, e também já tinha uma regalia maior, porque aí eu podia fazer a minha própria comida, quer dizer, ia lá no... Né, normalmente quando você não tinha esse cargo, você sentava na mesa, alguém vinha e botava um prato feito, né? Você comia aquilo. Já o copeiro, que chamava, né, que era o garçom, já podia entrar na cozinha, se servir, né, de qualquer coisa, podia ter uma coisinha a mais, quer dizer, então eu tive essa regalia logo no início. E logo depois, daí 2 anos, eu saí, fui para uma república, né? Essa república chamava Túnel do Amor. Foi quando eu fiquei até casar, até formar, né? E foi muito interessante. E Ouro Preto, eu gosto muito de Ouro Preto porque acho que é a fase mais fértil, né, da vida, da juventude, né? Eu vivi foi ali, né? Foi dos 14, 15 anos até os 23, 24, né? E com isso, eu também me identifiquei muito com a paisagem, com a arquitetura de Ouro Preto, né? Eu acho uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida aquele conjunto arquitetônico de Ouro Preto, né? Eu nunca vi nada igual no mundo parecido com aquilo ali, um negócio impressionante, né? E eu gostava tanto daquilo que, desde o início, que eu me sentia bem em Ouro Preto, me sentia muito feliz de Ouro Preto. Embora com a família, né, em Itabira, não era tão longe assim também, quer dizer, então eu não tive grandes problemas, né? Ao sair de Itabira e para Ouro Preto, eu não tive grandes problemas. Como é que era o ambiente universitário? Quais eram os cursos? Como era o contato com os outros alunos? Então, Ouro Preto tem uma coisa importante, né? Porque eu sempre digo que a pessoa que, pelo menos, hoje eu não sei mais como é que funciona, mas Ouro Preto tem o fato de ter aquelas repúblicas para alojar os estudantes. Ele tem uma característica de incrementar a sociabilidade das pessoas. Então, a gente era extremamente sociável, quer dizer, a gente se gostava muito um do outro, né? Os meus colegas de república, eu os considerava
como irmãos mesmo, né? Um negócio assim, aliás, eu tenho um irmão que eu fui ter maiores intimidades com ele depois que ele foi para Ouro Preto estudar lá também, que foi ser meu colega de república. Então você vê que era um relacionamento extremamente forte, né? E entre as repúblicas também o relacionamento era muito bom. Então eu conheço a grande parte das pessoas que formaram em Ouro Preto naquela época que eu estava ali, eu conheço muito bem. Eu conheço assim, porque eu vivia com eles, né? E a gente tinha um relacionamento interessante, né? E então, e Ouro Preto, essa característica, né, aproxima as pessoas de tal forma que você acaba sendo amigo de fato, né? Então eu gostava muito também por causa disso, porque até hoje os meus amigos lá de Ouro Preto são amigos do peito mesmo, quer dizer, todos eles, né? Então você vê que a gente tem assim uma facilidade. Em Ouro Preto a gente não precisava de ter muito dinheiro para estar em Ouro Preto, por exemplo, né? Nós morávamos de graça praticamente, porque as repúblicas pertenciam à escola, né? O restaurante, a escola tinha um restaurante que a gente pagava preço simbólico pela comida. A gente não tinha outras maiores pretensões, né? Quando precisava de aquelas pessoas que gostavam dá licença, de tomar alguma coisa, só tomavam pinga, que é baratinho. Quer dizer, então não existia outras coisas, quer dizer, então era muito fácil ficar em Ouro Preto, né? Vocês se divertiam como, Marconi? O que vocês como amigos faziam na cidade Serestas, essas coisas? É isso mesmo. Ouro Preto era uma coisa assim de a escola era extremamente exigente. Então, você tinha que, o tempo todo, você tinha que estar estudando mesmo, né? Quer dizer, então não podia dar bobeira não, porque senão pegava. Agora, fim de semana, à noite, às vezes você ia para era um cinema, era uma seresta, né? Ouro Preto sempre teve uma base cultural extremamente evoluída, né? Por ali passavam grandes expoentes da cultura do Brasil, quer dizer, às vezes de ficar lá alguns dias com as pessoas, né? Eu me lembro de conversas assim, de noite, assim, sentado numa escada de uma igreja com o Vinícius de Moraes, com o Tom Jobim, né? O João Bosco era nosso colega de sala, quer dizer, era uma coisa, o Aldir Blanc ficava ali fazendo música, né? Tinha o César Costa Filho, que fez aquela música com o Aldir Blanc, né? E essas pessoas a gente ficava, assim, tinha muito contato, né? E grandes escritores, por exemplo. Então a gente que tinha uma certa que gostava desse tipo de movimento, né? Acabava achando interessante e de vez em quando tinha alguma coisa diferente para fazer, né? Mas era uma cidade interior tão pacata quanto uma outra qualquer. Tinha essas características diferentes, né, que a gente aproveitava, né? Mas era muito bom. Namoros, paqueras... Era tudo isso, né? Tudo isso. Então você tinha todas essas Ouro Preto era muito visitado, né? É uma cidade turística e por isso você sempre tinha ali ônibus, né, de turistas chegando a Ouro Preto, e ali vinha de tudo. Quer dizer, então, às vezes a gente até para ganhar um dinheirinho a mais ali saía como guia. Eu até nem conhecia muita coisa, nada, né? Sabia o dia a dia ali daquele negócio, embora não soubesse, não conhecesse bem a história né, com todos os detalhes e as perfeições, a gente acabava servindo, né, sendo útil por alguma coisa, e isso tinha as namoradas, tinha todo mundo, as paqueras, né, como você falou aí, quer dizer, então isso tudo são coisas que surgia quase que constantemente mesmo, né. E a escola? O curso foi puxado? A escola de Minas, nós tínhamos assim professores de alto gabarito, de alto nível, né, de conhecimento, né. Então, por causa disso, a escola era uma escola que tinha condições assim de um desenvolvimento muito forte, né. A gente, quando saía da escola de Minas, saíamos assim como técnicos bem
com um nível de conhecimento bastante evoluído, né? E já naquela época, a mineração no Brasil era muito em função dos engenheiros formados em Ouro Preto, embora houvesse outras escolas também muito boas, como a Universidade Federal de Minas Gerais, né? A própria USP, né? Quer dizer, então, talvez essas 3 escolas, né, que eram a base da engenharia mineral no país, né? E Ouro Preto era uma delas, e talvez por ter sido a mais antiga, né? Você vê, quando eu formei, em 76, a escola fez 100 anos. Então, agora eu estou indo para lá em outubro, para ficar uns dias lá com os meus colegas que formaram comigo, nós vamos receber uma medalha de prata, que nós estamos fazendo 25 anos de formado, né? Então a escola vai nos dar uma medalha de prata, uma festinha que se faz ali, até muito tradicional. Então você vê que é uma escola que já tem 125 anos, né? E por causa disso, toda a base mineral e metalúrgica, né, siderúrgica do país foi muito baseado em ex-alunos de Ouro Preto, da escola de Ouro Preto, e por causa disso o número de pessoas de Ouro Preto que já trabalhava nas principais minerações do país, a Vale é uma delas, a grande maioria era de Ouro Preto. E foram surgindo as outras escolas, né, e em função disso a escola de Ouro Preto talvez fosse a mais, como que eu diria, não é a mais famosa, mas a mais, aquela que estava mais dentro de um certo contexto, ela estaria produzindo mais profissionais do que as outras, e por causa disso era um pouquinho mais famosa, assim. De fato era isso que acontecia. Então, os professores da Escola de Minas eram todos eles pessoas professores de nível internacional, né? Que eles eram cabeças assim fabulosas, né? E com isso o nível de exigência era muito forte. Então a gente tinha, eu me lembro que eu estudava muito o dia inteiro. Eu não podia brincar, não. E às vezes, né, de noite a gente tinha uma folga, em fim de semana e tal, às vezes, não era sempre também não. E com isso a gente acabou tendo fazendo um curso bastante razoável, né? Até hoje eu acho que eu sou um pouco engenheiro, sabia? Assim, de coisas, às vezes os meus filhos, por exemplo, tem um deles que faz economia e o outro faz engenharia aqui na PUC. E até hoje, né, quando tem alguns problemas assim, de ordem de física, de matemática, dessas coisas mais afetas à engenharia, e que eles podem vão me consultar, etc., e que às vezes eu tenho uma certa facilidade conceitual com essas coisas, matemática, física, e você acaba relembrando tudo aquilo e acaba, né, explicando, matando, eles ficam impressionados como é que eu lá já saí da escola há 25 anos, não tenho mais nada a ver com engenharia, como é que eu sei isso até hoje, né? Então é porque a gente na Escola de Minas, a gente era forçado a aprender conceito, você não decorava as coisas. E conceito você não perde nunca mais, né? Você tem conceito de uma coisa, acabou, aquilo fica para o resto da vida, né? Então, e a gente era muito bem treinado dentro da escola, então com isso a gente acabou fazendo uma coisa bem decente, né? Você se casou logo depois? Eu casei antes de formar. Antes de formar. Eu me formei em dezembro. É de Ouro Preto também? É de Itabira. Uhum. Nós casamos em outubro do ano que eu formei. Na realidade eu já era professor da escola técnica quando eu me casei. Eu dava aula de resistência dos materiais e de mecânica técnica, lá na Escola Técnica de Ouro Preto. Então fiquei o ano inteiro dando aula lá. E naquele tempo era tudo muito simples, né? Eu me lembro que eu me casei em outubro, ia formar em dezembro, e naquela época era muito fácil a gente ter emprego, né? Formava, quando eu formei eu tinha 4 opções de emprego, pra você ter uma base. Quer dizer, não era um negócio tão simples, não tinha muita segurança de fazer as coisas, de tomar decisões, né? E eu me lembro que eu ganhava
dinheiros da época, não sei o que era mais, se era cruzeiros, o que era aquilo, e eu pagava 900 de aluguel de uma casinha pequenininha e me sobrava 100 dinheiros da época, né? Mas às vezes também a gente completava com outras coisas, meu pai às vezes me dava um pouquinho, então só 2, 3 meses também casado sem problema, eu tinha uma economiazinha, quer dizer, não tinha problema. E eu sabia que em janeiro já estaria trabalhando, como aconteceu, né? E então eu me casei já em final do curso, né? E essa atividade acadêmica de lecionar se restringiu a isso ou você continuou? Não, restringiu a isso. Foi uma fase até interessante, porque essas 2 cadeiras que eu lecionei na escola técnica, os professores titulares dessa cadeira eram 2 pessoas assim, 2 professores assim de altíssimo nível, altíssimo gabarito, sabe? Que era o professor Tibiriçá Dias, que dava cálculo infinitesimal na Escola de Minas e dava resistência de materiais na Escola Técnica. E o professor Bicalho, que dava aula de mecânica na Escola de Minas e dava também mecânica na Escola Técnica. E eles eram os orientadores, e eu era na época chamava de monitor, não sei, alguma coisa assim. Eu era o monitor deles. Então, na prática, quem dava as aulas, todas as aulas práticas era eu que dava. E grande parte das aulas teóricas também, porque eles eram pessoas extremamente ocupadas, né? E às vezes eles escolhiam os seus monitores que tivessem condições de ministrar aquelas aulas, e eu era um deles. Então foi assim, eu me lembro que ser professor de resistência dos materiais, por exemplo, na escola técnica, era assim um negócio entre os estudantes, era uma coisa assim de, como é que eu diria, tinha uma certa... Prestígio. um certo prestígio, sabe? Porque era um negócio importante de fato, né? E a escola técnica de Ouro Preto também era uma escola extremamente famosa, né? Era uma escola muito apertada, muito boa. Quer dizer, então isso dava para a gente divertir bem, viu? Interessante. E depois dessa experiência, qual foi o seu primeiro... Aí eu fui para Criciúma, em Santa Catarina, trabalhar com carvão. Era uma mina subterrânea, né? E embora eu tinha algumas possibilidades, e tinha até a intenção também de trabalhar na Vale. Mas naquele ano, em 76, provavelmente por força do final da Guerra do Vietnã, o mundo tinha, a quantidade de sucata que estava disponível no mundo era muito grande. Então houve uma retração no mercado de minério de ferro, não só por isso, mas também por isso, né, muito grande. E a Vale passou a não contratar naquele ano, o objetivo era contratar mais pelo meio do ano para frente. Há pessoas que podiam esperar, eu não podia, já estava casado, eu preferi uma das outras opções, que eu tinha outras opções. Então eu trabalhava, já tinha saído da escola técnica, talvez em novembro eu me desliguei da escola técnica e fui fazer um estágio remunerado curricular na Samarco, que a gente fazia praticamente trabalhando à noite, porque nós tínhamos que rodar uma planta piloto para uns testes industriais, para parâmetros de engenharia, para a construção da usina de Samarco de Germano. Então, eu fiquei ali uns 2 meses, já com status de engenheiro júnior, ganhando até a metade do que ganhava um engenheiro pleno, embora ainda não estava formado. E naquela situação, eu tinha uma proposta para ir também para a MBR, que era uma empresa de mineração aqui em Belo Horizonte, e uma para Criciúma. Então, em conversa na época, o doutor Assir Ávila da Luz era o diretor-geral do DNPM. E ele, não sei se era exatamente isso, mas ele estava em Ouro Preto, tentando convencer aqueles engenheiros de Minas que estavam formando naquele ano, que nós éramos só 11, os engenheiros de Minas sempre foram poucos, formaram poucos, né?
Nós entramos já uns 50 a mais a escola, a gente saía em 11, 12, um ano, 2 ou 3 atrás tinham saído 4. Não era uma quantidade muito grande de engenheiros que se formavam, né? Então ele me convenceu, a mim e um colega que hoje é o gerente geral lá de Itabira, para irmos para o sul, para ir trabalhar nas minas de carvão, porque o Brasil iria fazer um projeto energético muito pesado e baseado também em carvão. Então eu fui para Criciúma, eu e o Vicente Bernardes, que está lá em Itabira hoje. E o Vicente foi para a Metropolitana, que era uma empresa que tinha lá na Carbonífera, e eu fui para a Carbonífera Criciúma. E fiquei ali até setembro, outubro, quando eu fui chamado para ir para a Ara Fértil, que é uma empresa de fosfato lá em Araxá. A Carbonífera era uma empresa privada. Privada, pertencia ao senhor Dionísio Freitas, que era senador na época, senador biônico, né, indicado pelo governo militar. E o Dionísio era uma das grandes fortunas, né, do Brasil na época, era ele tinha essas minas de carvão, e a gente produzia carvão para a termoelétrica de Capivari, né? E ali eu tive a minha primeira experiência, né, em mineração, principalmente em mineração subterrânea, que era um negócio que a gente tinha lá na Escola de Minas, por exemplo, né, a gente tinha um preparo muito bom, a gente era muito bem treinado para trabalhar em mina subterrânea, né? A gente conhecia desenvolvimento de mina subterrânea muito bem, né? Já saía conhecendo muito bem, né? E eu fui mais por coincidência, que eu também não tinha muita intenção de trabalhar com carvão, nem sabia, né? Daí eu fiz nesses 8 meses deu para fazer umas coisas interessantes lá, sabe? Como por exemplo? Olha, o carvão teve umas coisas interessantes, viu? A gente... Depois que você lavrava o carvão, né, que trazia para a superfície, tinha que beneficiar. E o beneficiamento já era finos, né, de carvão, por exemplo. Então aproveitava só aquele mais granulado que saía no processo, né? E depois tinha uma série de peneiras que recuperava só aquele muito rico, né? E que alimentavam a coqueria do próprio grupo. O resto jogava fora do carvão. E era uma massa assim, tipo, quase que mais de 50% do que era lavrado, recuperava-se uns 30% de granulados, mais uns 15 ou 20% de finos, e o resto era jogado fora. Então eu construí um equipamento de madeira, quer dizer, eu já tinha o projeto, né? E só que tudo lá era de madeira no sul, né? Não tinha nada de aço. Eu construí uma célula de flotação de madeira para recuperar esses finos que eram jogados fora. E acabei conseguindo. Quer dizer, a massa que era jogado fora diminuiu aí, coisa da ordem de uns 10%, no máximo, né? O resto está todo recuperado e alimentando a coqueria do grupo. Então isso foi assim um ponto assim bastante que mudou, né? A rentabilidade do negócio, a escala mudou tudo, né? E eu me lembro que no canal do Rejeita, né, que ia para a barragem, ficava ali uma empresa que ficava recuperando esse carvão, esses finos, e depois vendia para o próprio grupo. E começou, e aí acabou, né? Quer dizer, era um negócio até meio degradante, porque era um canal grande, ficava cheio de gente, com a pá na mão e... Né, um negócio assim, que eram os rejeitos. Para poder beneficiar ou para... Eu não sei nem o que faziam com aquilo, né? Eu sei que revendiam aquilo para algum lugar, o próprio lavador de Camaçari, que devia ter alguma coisa ali, eu não me recordo bem. E aquilo acabou, quer dizer,
foi assim, de uma semana para outra, o pátio da empresa já não tinha mais ninguém, né? Aquela turma tinha ido toda embora porque não tinha mais o que fazer ali. Estava tudo ficando dentro da usina de beneficiamento mesmo. Aquilo foi um negócio assim muito interessante, né? As pessoas achavam muito interessante. Então, e outras coisas assim, engraçadas que aconteceram lá. Mas foi pouco tempo que eu fiquei lá. E depois Aí eu fui para Araxá. Araxá. Araxá eu já fiquei ali uns 8 anos e meio, foi até onde nasceram os meus 2 filhos, né? Por que teve essa, por que você saiu de uma e foi para outra, essa mudança? Foi mais assim, eu nunca tinha tido a intenção de trabalhar com carvão. As informações que eu tinha eram informações de que havia um processo em andamento através do país como um todo, né? Já estavam começando aqueles primeiros problemas de crise de petróleo, né? Daí a turma começou a dizer que ia ter o próprio DNPM, o governo federal, ia ter um projeto, vamos dizer assim, energético no Brasil, baseado no carvão. Então, com isso, era de se esperar que era um investimento naquela área, né? E, consequentemente, todo mundo, naquela circunstância, né, ia crescer de alguma forma. Tanto as empresas quanto seus empregados. E aquilo nós começamos a perceber que não ia acontecer de fato. Então eu comecei a me desinteressar um pouco, até porque, apesar da mineração de carvão no sul ser uma mineração cinquentenária, em termos técnicos, de tecnologia, estava engatinhando. E eu não estava disposto bem a ficar naquela circunstância, né? E tinha uma empresa, a Serrana, aqui em Brasil, estava montando uma mina de fosfato, beneficiamento de fosfato em Araxá. E um dos meus colegas que já estava trabalhando ali me convidou para ir trabalhar lá. Então eu pedi demissão da Carbonífera e fui para Araxá. Em Araxá eu fiquei 8 anos e meio trabalhando, né? Quando eu fui convidado para ir para Carajás, na Vale, né? Que foi em 85. Né? E em Araxá eu trabalhei basicamente com beneficiamento, né, de fosfato. Aí já era uma usina de concentração de fosfato extremamente complexa, um processo muito complexo, né? Um minério extremamente temperamental, quer dizer, ali a minha vida foi bastante dura porque era um beneficiamento bastante complicado, né? A gente rodava atrás de coisas aí no mundo aí para ver se existia alguma coisa parecida, mas não tinha nada parecido. Até o próprio minério tinha características bastante diferentes daquilo que é o usual, né? Isso se dava em todos os níveis, extração, refinaria? Não, extração era mais simples. Era. Subterrâneo também? Não, era céu aberto. Mas era mais simples, que aí era uma mina convencional, com bancos, né, normal, tudo direitinho. Só que o minério, ele tinha a partícula, né, o mineral, o fosfato, interessante, naquele minério ele tinha características muito complicadas, né? E com isso você acabava tendo problemas no beneficiamento. E isso me fazia trabalhar às vezes tinha dia que eu não vinha em casa, eu ficava dentro da usina, passava a noite, o dia inteiro e a noite de novo, né? Porque para tentar controlar um mínimo, né? Então eu me lembro até, de vez em quando a Delma comenta que naquela época, apesar de a gente ser recém-casada, parecia que nem tinha marido, né? Porque às vezes eu ficava esperando aí com as outras colegas, né? Meus colegas chegavam, que não estavam com aquela minha responsabilidade, entravam para casa e ela entrava sozinha também. Às vezes eu nem chegava, né? Ou às vezes quando chegava 10, 11 horas da noite, era difícil, né? E fim de semana, às vezes, também trabalhando, né? Mas sempre deu para levar. No final já estava tudo mais tranquilo, até porque a gente também foi tendo um pouco mais de experiência com aquilo, né? Estudando um pouco mais e acabamos dominando um pouco aquele processo. E aí coisa já estava mais simples, né?
quando eu fui para Carajás, eu já estava com um cargo dentro da Arafert, que eu já estava mais coordenando as atividades de planejamento de mina, beneficiamento e até o produto final, que eu já tinha uma coordenação maior, né? Já tinha pessoas que já estavam assumindo aquela minha posição, que já estava mais tranquilo, sem problema, né? Mas foi uma fase dura também, né? Uma fase complicada, né? Esse fosfato da Arafert, aquele processo do titânio? Não, é outra coisa, né? O titânio era da Vale. Da Vale. A Arafert era uma outra empresa, uma empresa que pertencia, eu acho que até hoje pertence ao grupo Bungborn, que é através da Serrana aqui em Brasil, né? E era outro tipo de coisa. Ah, tá, mas o fosfato de vocês também tinha o titânio? Não tinha. Não, o titânio não. Nós tínhamos, o enriquecimento nosso era de fosfato mesmo, nós não tínhamos mineral acessório. Já na concorrente da Arafert, que na época chamava Fosfert, que hoje é a Petrobras lá, essa tinha na mina, além do fosfato, tinha titânio também. Mas a mina da Arafert não, só de fósforo, né? Só fosfato. Então, com isso, as coisas transcorreram assim, né, de até 85. Quando foi 85, em princípios de 85, Carajás já estava em fase de construção, e o Moza, que hoje é o diretor executivo da área de ferrosos, aqui da Vale, ele estava lá, porque ele já estava na Vale na época, e encarou aí o desafio de ir para Carajás e tal, né? A gente era muito novo na época, qualquer coisa estava bom, né? Não tinha problema. Daí o Moza já estava lá e já estava começando a contratar gente para começar a fazer uma equipe para começar o startup, né? Daí ele me ligou, porque a gente tinha sido colega também em Ouro Preto. Nós entramos junto na escola, né? Fizemos engenharia praticamente toda ela junto. Então ele me chamou se eu não queria ir para lá, eu falei, eu vou sim, espera aí que eu vou aí para a gente conhecer, conversa aí. Aí eu estive lá em fevereiro de 85, em abril eu já voltei para ficar. E qual foi a sua impressão chegar em Carajás, tendo vivido em Minas? Já conhecia? Olha, eu sempre... Não, era a primeira vez que eu ia. Mas eu sempre tive, assim, lugar bom para mim, aquilo que eu vivo, sabe? Então, quando eu cheguei lá, o único impacto que eu tomei foi do calor, né? Porque sai de um avião com ar-condicionado e chega naquele clima quente, super úmido, né? Você tem uma sua na hora, né? Foi a única coisa que eu tive, viu? O resto eu falei, é aqui mesmo que é para ficar, né? Então eu não tive nenhum problema. Cheguei, já me adaptei muito facilmente em Carajás, né? E já tinha alguns outros colegas meus lá, né? Que a gente já se conhecia. Que eu não conhecia, também já fomos conhecendo, fazendo amizade. E a nossa vida ali era trabalhar mesmo, porque não tinha muito o que fazer, né? A família foi junto? Foi junto, foi junto. Foi todo mundo, né? E aí acabamos de construir todas as instalações. Em dezembro, dia 1º de dezembro de 85, nós demos um startup na planta. Começamos a produzir, né, minério. Em janeiro nós carregamos o primeiro navio. Já da usina industrial, né? A gente já tinha carregado alguns navios produzindo na planta piloto. E com isso, aí a gente foi, né, operando lá em Carajás. Eu acabei ficando lá 10 anos. Eu saí de lá em 95. Eu fiquei 5 anos. Eu fui o coordenador do startup de Carajás, da planta, né? O Moza já estava como coordenador na época. Depois veio a ser o superintendente. E aí fizemos uma equipe bastante forte. E acabou que eu fui o responsável pelo startup. Depois de algum tempo eu assumi a gerência geral do beneficiamento, né, de Carajás. Eu fiquei nessa situação até 90. Quando foi em 90, o Moza veio para o Rio, para ser o diretor administrativo da Vale. E em maio
eu assumi a superintendência de Carajás. Aí fiquei lá até 95 já como superintendente, né? E aí também foi uma época muito interessante, né, na minha vida. Carajás inteiro foi extremamente interessante, né, porque ali a gente nós aprendemos muita coisa, né, muita coisa. Nós fizemos uma grande inovação em tudo que a gente em tudo aquilo de todas as técnicas que a gente conhecia, a gente tentou questionar e a maioria delas com grande sucesso, né? E por que esse questionamento? É porque a gente queria fazer uma coisa diferente mesmo. A gente estava longe do headquarter da Vale. A Vale naquela época, ela tinha uma centralização muito forte aqui no Rio. Só que a gente estava muito longe, não era possível, né? Era uma coisa que estava nascendo, um projeto imenso, né, grande. Ali, sob a nossa responsabilidade, ali tinha quantas mil pessoas? Milhares de pessoas, né? Nós chegamos a ter ali mais de 11 mil pessoas sob a nossa responsabilidade. E ali nós tínhamos que prover desde diversão até saúde, né? A gente era o gerente do hospital, da escola, do clube, né? Então ali, o superintendente de Carajás, ele não podia, ele não tinha muito assim como perguntar, deve fazer, se pode fazer, tinha que fazer, tinha que tomar decisão mesmo. Então, o modelo que estava na Vale, ele poderia, num dado momento, atrapalhar um pouco. Então a gente começou a fazer algumas coisas assim, um pouco mais de ousadia, vamos dizer assim, né? Até para facilitar a nossa própria vida, né? Como gerentes, né? E Carajás naquela época estava começando para o mundo siderúrgico, né? Ninguém conhecia direito, né? E era um projeto que a gente tinha investido alguma coisa como 2 bilhões de dólares. E tinha que dar certo, não tinha outra opção. Tinha que dar certo. Então, tinha que fazer o que fosse necessário, né? Para dar certo. E acabou que hoje Carajás é uma das potências, né, do minério de ferro no mundo inteiro, né? Mas já naquela época, o nosso crescimento, né, nós começamos a planta produzindo aí 25 milhões de toneladas por ano, né? E quando eu saí, a gente já produzia 40, viu? E hoje já deve estar perto dos seus 50, 60 aí, né? Então, era um negócio grande. Você vê que a gente já chegava a movimentar ali quase 100 milhões de toneladas de movimentação de terra por ano naquela mina. Então, a gente tinha que ter, as nossas técnicas tinham que ser a mais apurada possível, né? Para que você tivesse um custo compatível com os seus concorrentes. Então, a gente tinha um contrato, por exemplo, um dos contratos grandes que nós tínhamos era com o Japão. Dali deviam sair de 8 a 10 milhões de toneladas por ano, só para o Japão, de Carajás. Mas nosso maior concorrente era a Austrália, que estava ali debaixo do Japão, quer dizer, a distância em dólar da Austrália ao Japão era metade da distância em dólar do Brasil ao Japão. Ora. Então, a nossa competitividade não estava no mar, estava aqui mesmo. Então a gente tinha que ter um custo o mais controlado e baixo possível. Com isso, a gente acabou tendo, de fato, um sucesso muito grande, porque aí Carajás começou a ter assim, uma aceitação muito grande no mercado. E nós fomos diminuindo os nossos, né, todos os nossos problemas e ganhando produtividade, diminuindo gente. E no final a gente tinha uma vida em Carajás extremamente saudável, muito civilizada, né? Eu considero que eu vivia num país, num lugar, né, desculpa a expressão país, mas num lugar que poucos lugares do mundo tinham o nível de civilidade que tinha Carajás, né?
Porque a gente já vivia, eu me lembro, no final a gente fazia programas, por exemplo, Carajás era um dos lugares mais limpos que você já pôde ver na sua vida. Carajás era um lugar que você não via um toco de cigarro no chão. Porque a gente, logo no início, a gente, né, trabalhou aquilo com muita veemência mesmo, né, até para... todo mundo que chegava ali achava que ali a gente tinha 70, 80 garis, né? Tinha 4 ou 5. O nosso segredo era não sujar, não era limpar, não. A gente não sujava. Porque o nível de civilidade que nós atingimos foi muito grande. E havia uma participação, um engajamento imensa, da comunidade? Imensa, imensa. Assim era todo mundo mesmo, né? Então, com isso, Carajás era tido como um dos melhores exemplos de desenvolvimento sustentado do mundo. Quer dizer, isso foi dito por pessoas assim, que conheciam as coisas, né? Então, e no final a nossa vida ali era uma vida assim, a gente tinha... eu assistia, por exemplo, lá em Carajás, peças de teatro que vocês assistiam aqui no Rio, no mesmo time. Quer dizer, a gente tinha muita coisa que a gente precisava de segurar em Carajás e as coisas eram feitas dessa maneira mesmo, quer dizer. Ainda hoje as coisas são feitas assim, não estou dizendo que era feita e que hoje não é feito mais. Ainda hoje, né, Carajás é um grande exemplo para tudo, né? Mas na parte técnica também nós tivemos grandes conquistas, né? Fizemos coisas assim bastante interessantes dentro da própria companhia, né? E era uma mina muito grande, quer dizer, então tudo tinha que ser feito com muito cuidado. O erro em Carajás era um erro de grandes proporções, quer dizer, então você não tinha muito como errar, né? E tudo que era feito, a gente, como não tinha tabu, para nós tudo estava valendo, até a hora que desse errado, volta e refaz de novo. Quer dizer, então, nós quebramos uma série de paradigmas, né? O próprio sistema de drenagem de Carajás, por exemplo, é um paradigma na mineração, quer dizer, um negócio extremamente interessante que nós fizemos lá, né? E uma das coisas importantes também que existia, que Carajás naquela época já era responsável por 13% do mercado transoceânico. Carajás por si só, né? Mas como era um minério que tinha uma qualidade excepcional, com baixos contaminantes, muito rico, o minério admitia blendagens de outros minérios, né, ou misturas de outros minérios mais pobres, e mesmo depois dessa mistura ainda continuava um produto susceptível para a produção de aço. Então, com isso, muitas minas no mundo inteiro, na África, na Índia, foram viabilizadas, minas que antes do advento de Carajás eram inviáveis, elas foram viabilizadas exatamente porque elas, em conjunto com o minério de Carajás, elas poderiam participar do mercado transoceânico. Com isso, a responsabilidade final que nós tínhamos em termos de mercado transoceânico chegava a mais de 23%. Porque o Carajás sozinho chegava em torno dos 13, 14%. Os outros minérios que eram acoplados a ele dava mais uns 10%. Né? E tanto que uma vez lá nós temos até hoje uma reunião interessante com os japoneses, que é uma reunião feita entre as áreas comerciais das usinas e as áreas operacionais aqui do Brasil. Essa reunião, depois no final dessa reunião, a gente mostra todos os trabalhos que nós fizemos durante o ano, quais são as nossas principais projeções, quer dizer, é um trabalho de um vendedor para um cliente, né? E um cliente grande, quer dizer, então a gente tem o maior cuidado com esses dados, com esses trabalhos que a gente fazia. E depois dessa reunião, ela tem aí um congraçamento, e nesse momento o vice-presidente da Nippon Steel, em 92, 93, o senhor Tanaka, ele me chamou
para comentar esse aspecto, né, do nível de responsabilidade que estava em cima de Carajás, porque de fato você não podia considerar aquilo como 13%, mas como mais de 20%, né? E ele até brincou comigo, você vê, olha, se você tiver uma gripe lá, a gente pega uma pneumonia aqui na frente. Quer dizer, então era um negócio assim, era uma coisa muito forte mesmo, e até hoje continua sendo, né? Então Carajás foi importante na minha vida pessoal, profissional, assim, né, bastante grande, porque, sei lá, 20% da minha vida útil foi passada ali. Mas talvez metade da minha vida profissional. Quer dizer, então você vê que é um negócio extremamente forte, né? E isso, felizmente, a minha vida lá foi uma vida, e acho que de todos os meus colegas que estavam lá naquele momento, foi uma vida bastante saudável, profícua, né? Uma vida, assim, em termos tanto pessoal, social e técnico, muito, muito grande, né? Quando o senhor comentou que formou-se uma equipe, né, de ótimos engenheiros, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre essa equipe que foi montada, quem eram essas pessoas, como essas pessoas foram até lá, e mesmo o pessoal operacional, quer dizer, onde vocês conseguiram esses recursos humanos, treinaram essas pessoas, enfim. No início foi complicado, né? Só uma pausinha, A fase de grandes contratos, construções, etc. A fase de operação, ela já tem situações mais específicas, né? Já é pessoal mais menos voltado, né, para a parte de edificação, contratos, etc., e mais voltado para a operação em si, né? Tanto de operação de mina quanto de usinas de beneficiamento, que estão características também completamente diferentes, né? E às vezes até conhecimentos diferentes, né? E naquele momento houve uma transição entre o pessoal, a fase de final de obra, né, com a contratação de pessoal para a operação. Então, a equipe que nós formamos de técnicos, vamos dizer assim, foi uma equipe de fato muito forte, né? O Moza já estava lá, estava indo lá e começou a recrutar pessoal, né? E aí ele, logo em seguida, se formou um staff, né, bem forte, e nós fomos contratando o resto das pessoas. E então formou-se aí um grupo, né, de gerentes. Ali estava responsável pela mina, estava o Dekesh, o Rigoto estava responsável pela área de manutenção mecânica, o Celis de manutenção elétrica, eu estava responsável pela usina de beneficiamento, e o Thier estava responsável pela área administrativa, e o Moza era o superintendente, né? E daí nós fomos trabalhando isso e começamos a contratar pessoal, e ali naquela época era muito difícil porque nós estávamos num lugar que tinha pouca cultura industrial, né? Então, você tinha alguma dificuldade, embora muitas pessoas da obra naquela, né, me refiro mais a nível de operadores, tenha ficado, operadores de caminhão fora de estrada, né? Esse tipo de gente assim, mas você não consegue operadores de usina de beneficiamento, tem que formar, né? Começar. E então, embora muita gente da obra tenha ficado, não a grande parte, mas pelo menos uma parte representativa, nós tivemos que contratar muita gente. E com experiência industrial muito fraca, né? E às vezes até com hábitos diferentes, quer dizer, isso nós tivemos que fazer, a nossa rotatividade, inclusive, nos primeiros anos era altíssima, 20%, 24%, eu me lembro desses números. Por quê? Porque você contratava uma pessoa e ela não se adaptava mesmo. Eu vi, assim, várias vezes, aqueles equipamentos de Carajás grandes, motores aí de 1000 HP,
500 HP, quer dizer, na hora que aquilo começa a arrancar, realmente é um espetáculo, né? E aqueles ruídos, aquelas coisas, as pessoas vão correndo de medo. Eu vi isso acontecer. Então, até você adaptar uma pessoa dessa a ser, de fato, um operador, um mecânico, um eletricista, não é uma coisa simples, não, né? Mas isso foi, ao longo do tempo, né, com treinamento, com uma carga muito pesada de gerenciamento em cima disso, acabou fazendo uma equipe interessante, né? Mas logo nos primeiros 5 anos, aí depois o Mozart saiu, quando ele saiu, muita gente foi recrutada para outros lugares da Vale. E como eu assumi a superintendência, eu comecei a refazer tudo de novo, principalmente o quadro técnico, né? O quadro técnico de Carajás em 90, 91 foi trocado quase que 50%. Que é outro desafio terrível, né? Por quê? Porque aquela turma que já estava formada ali, a Vale teve aquela mudança, né? E foi para outros locais, para Itabira, para Timbopeba, para, sei lá, para vários outros lugares, para o Rio, né? Quer dizer, a equipe de Carajás, ela começou a dispersar, exatamente, a partir de 90. A partir de 90, que antes disso não, né, a gente não tinha nada assim ainda feito, né? Daí nós começamos a refazer tudo de novo, né? Aquelas próprias pessoas que já estavam ali, algumas delas foram assumindo posições diferentes, né? Que foi processo natural, né? Isso representava uma mentalidade diferente para o resto da Vale? Porque a Vale não tinha aquilo ainda, né? Quer dizer, a Vale nunca tinha passado por uma experiência daquela, foi a primeira mesmo, né? De ter uma unidade nova, remota, né? De ter formado uma equipe ali e agora está absorvendo essa equipe para permear no seu bojo como um todo, né? O superintendente de Carajás veio para o Rio para ser o diretor administrativo. Quer dizer, então, isso normalmente o que acontecia? Alguém que vinha para ser diretor vinha de Vitória de Itabira. Era diferente, né? E com isso muita coisa também, muitas ideias novas, né, foram surgindo e com isso a gente foi trabalhando aí uma equipe que depois veio a ser uma equipe extremamente forte, né, muito forte. Quando eu saí de Carajás, em 95, você tem uma base, a idade média nossa lá, 32 anos. A idade média de Carajás em 95 é 32 anos. E todo mundo era muito jovem, né? E com uma responsabilidade grande. Mas também todo mundo com um nível de conhecimento muito bom. E todo mundo sem tabu, sem paradigma. Então tudo acontecia e era fácil, muito fácil. E essa a experiência administrativa, quer dizer, enfim, essa foi uma coisa que você já trouxe da universidade, foi uma coisa que você aprendeu ali na prática? Não, eu diria o seguinte, né? Claro, quando eu fui para Carajás eu tinha já uns 10 anos de formado, talvez, né? Por aí, 9 anos de formado. E tinha já tido uma certa experiência profissional, mas a experiência assim, administrativa, de coordenar coisas, ali é Carajás mesmo, né? Porque era tudo muito sui generis, né? Eu, por exemplo, no final a gente era de 90 a 95 eu era o superintendente de Carajás. O Mozart foi de 90 a 95. Quem tinha que olhar o negócio de saúde era nós mesmos, com os nossos médicos lá, ora. Nós é que tínhamos que gerenciar o hospital, a cooperativa, a escola. Era a gente, não tinha outro, né? Um núcleo daquele tamanho, tinha 1000 e tantas casas, né? Ali, cada uma delas tinha 4 pessoas, 5. Nós éramos mais de 7.000, 8.000 pessoas lá em Carajás, com toda a demanda de água, de esgoto, de diversão, de clube, de hospital, de escola, de tudo, né? Segurança. Então, tudo isso você não encontra em lugar nenhum, não. É só lá mesmo. Então, a experiência, ela teve que ser feita lá mesmo, né? Não tinha muita coisa dessa disponível no mundo para você ver e fazer igual, não, né? Então, com isso, a gente tinha que tomar decisões, às vezes, muito complexas, porque você estava no meio de uma região extremamente pobre. A 30 quilômetros de distância tinha uma cidade, que é a cidade que nasceu
por causa do movimento de Carajás, né? E ali tinha alguma infraestrutura, mas ainda é uma infraestrutura muito precária. Você tem uma base. Quem fez a estrutura de esgoto e água dessa cidade fui eu em 93 ou 4. Quer dizer, nós fizemos lá uma rede de esgoto para 65 mil pessoas e tratamento de água, etc. Em 92 ou 3, se não me engano. Quer dizer, então você vê que antigamente tinha tudo pronto para ter doenças graves, era um lugar que tinha muito garimpeiro, era um lugar que tinha pessoas, bandoleiros de toda, né, sorte que você puder imaginar, gente de todo lugar e de toda estirpe possível, né? Então tinha lá o seu hospital, mas era um hospital que não chegava nem perto do que a gente tinha em Carajás. E às vezes aconteciam problemas graves nessa cidade. E eu tinha que decidir se essa pessoa ia para Carajás ou não ia, ou ia para onde. Às vezes é uma decisão minha, solitária, sozinho. Eu tinha que decidir. Tinha outro jeito. Então, eu não, né, às vezes com algum exagero, você tinha que decidir até sobre a morte ou a vida de uma pessoa. Porque não tinha outra opção. Às vezes é um próprio colega nosso que estava ali, naquela circunstância ali, mas o avião só sai amanhã, né? E aí você toma uma decisão, eu contrato um avião agora ou não contrato? E agora, e se eu não achar? Quer dizer, tinha todas essas dificuldades, né? E isso foi dando um pouco de experiência para a gente, e até de capacidade de decisão mesmo, né? Porque tinha coisa que você decide agora não precisa mais, né? Não só na área de produção, mas na área social também, que era uma área que me absorvia bastante, né? Então, eu acho que a experiência que a gente adquire, você só adquire lá mesmo. Não tem como você adquirir em outro lugar, né? E quem não teve essa chance também não vai ter mais, né? Então isso eu acho que essa circunstância que gerou assim, em cima daquelas pessoas que tiveram naquele momento, eu acho que hoje, né, a gente até agradece muito aí aquela oportunidade que a Vale nos deu, porque foi uma oportunidade muito, muito interessante, né? De você... E você falava dessa parte social de Carajás. Você quer falar um pouco desses visitantes ilustres que teve Carajás? Como é que foi? Algum caso especial? Qual é a reação deles? Então, Carajás era muito visitado, né? Porque era um apelo mundial, né? Carajás ficou famoso no mundo inteiro por ser um negócio assim, uma mina, né, no meio de uma floresta amazônica, mas que tinha cercado de cuidados, né, para que os impactos fossem minimizados, e começou, todos os interessados nesse negócio iam a Carajás. Então eram presidentes de república, né, eram, né, o pessoal assim da mais alta estirpe intelectual aí, vamos dizer, do mundo, né, ia para Carajás ali para conhecer, para saber do que estava se falando, né. Um dia eu recebi lá o príncipe e a princesa Diana, né, o príncipe Charles, quer dizer, presidentes de empresas, grandes empresas, né. Tive com pessoas, assim, conversando com pessoas inimagináveis, inacreditáveis, né. Um deles, até o próprio Dr. Shinto, né, que foi na época ele era o presidente da Nippon Telegraph and Telephone. E ele foi visitar a gente lá para conhecer Carajás com o Batista, Dr. Eliezer Batista. E as histórias, né, que eles me contaram, por exemplo, esse negócio, até 1960, quando nós fizemos Tubarão, a engenharia mundial não imaginava que pudesse haver um navio maior do que 40 mil toneladas. Tanto que fizeram o canal de Panamá, mas não é com essa capacidade, porque não se imaginava que pudesse botar, né, alguma coisa maior do que isso. E foi com o advento de Tubarão, que eu reputo até como sendo um dos grandes pontos de mutação da Vale, né, e talvez até muito mais longe, talvez da próprio transporte no mundo, vamos dizer assim, foi o Dr. Shinto que projetou, construiu e botou no mar, sob a inteira responsabilidade dele, um navio de 100 mil toneladas, que saiu do Japão e aportou aqui em Tubarão.
porque também era o único porto no mundo naquela época que aportava um navio daquele tamanho. Quer dizer, então, essas pessoas, eu fiquei assim, esse dia que ele me contou esse negócio, estava eu, ele e o doutor Iazé conversando na sacada da casa de hóspede, assim, já era mais de meia-noite, 1 hora da manhã, e conversando essas coisas assim com o protagonista ali, né, falando como é que ele fez, como é que não fez. Então, esse cara revolucionou o mundo em termos de transporte. Não foi só ele e o Batista, os dois, né? Então, quando teve a Summit 92 aqui, né, o vice-chairman, né, que é o Smith-Senheim, que na época era o dono da Brown Boveri, ele estava aqui com o Maurice Strong, que os dois estavam indo a Carajás. No fim, o Maurice Strong, que era o chairman da Summit, não pôde ir, ele foi para lá para conhecer e tal, e ele na época devia ter uns 42 anos, um cara novo, e um dia andando ali pelo núcleo ali, estavam fazendo um jogo, né, de tênis, e só caminhando ali para um final de tarde, ele comentou comigo que de fato ele estava vendo ali, era um dos melhores exemplos de desenvolvimento sustentado no mundo. Quer dizer, um negócio que muito pouca gente tinha acesso, viu? E ele era um cara que era o dono da Brown Boveri, dono de quase todas aquelas fábricas de cimento da Suécia, era tudo dele. Quer dizer, era um homem que conhecia o mundo assim, com muita facilidade. Tinha acesso e informações de todo nível que você puder imaginar. E estava ali, comentando ali que estava diante de um dos melhores exemplos de desenvolvimento sustentado do mundo. Quer dizer, então você vê que Carajás tinha um apelo assim diferente mesmo, né? E por isso afluíam para lá pessoas de muita importância, né? E você tinha contato com essas pessoas, era extremamente interessante. Muito, né, os contatos que a gente teve, né, foi muito bom, né? Eu cheguei a trocar algumas correspondências, por exemplo, com o barão Edmundo de Rothschild, por exemplo, sobre uma pesquisa de mercúrio que eu tinha na Amazônia. Quer dizer, são pessoas assim, de alto nível de interesse, assim, conversar com elas, né? Pessoas inteligentes, cultas, né? Que acrescenta, né, na gente as coisas. Então eu acho que isso foi um negócio muito interessante, né? Foi muito bom. Essa mentalidade, quer dizer, do desenvolvimento sustentável, da preservação ambiental, e mesmo da civilidade que o senhor comentou, das pessoas em Carajás, quer dizer, como é que isso foi implementado, foi levado para as pessoas, como que as pessoas se engajaram nisso? Quer dizer, teve resistências em relação a isso? Como é que... Veja bem, resistência não é bem resistência, né? Você tem uma certa... Esse processo, ele foi um processo muito interessante, porque para você fazer uma coisa assim desse nível, você tem que ter pessoas com nível de civilidade já evoluído, né? Para que você possa trazer todo mundo, né? E eu acho que aquela equipe que foi feita lá em Carajás no primeiro momento, ela era de pessoas assim muito civilizadas, assim, pessoas que estavam ali para fazer sabendo da responsabilidade que tinha, né? De todo o envolvimento, né, desde o dinheiro que foi empregado naquele sistema de produção, até as coisas mais, né, mais tenras possível, como uma sobralha, como ali que estava no meio da canga, né? Dessa sobralha, tá, os 2 bilhões de dólares que foram investidos ali, a gente sabia nitidamente o que nós tínhamos que fazer. E felizmente nós tivemos assim o Mozart, que era de fato uma pessoa que tinha assim um ideal muito forte, né, com esse negócio. E era uma pessoa, hoje né, uma pessoa civilizada, e ele sabia, né, e as pessoas que ficaram em torno daquela liderança dele ali, a gente sabia que tinha que fazer alguma coisa em prol daquelas pessoas, né? No final a gente tinha um nível de sofisticação, o Mozart já tinha ido embora, eu comecei a alfabetizar os garis, né, de Carajás, todos. Então, antes de trabalhar as
7 horas da manhã, que todo mundo começava às 7 lá. Eles iam para a escola, para uma sala de aula. Ficava ali até 9h30, aprendendo português, matemática, história, geografia, moral e civismo, quer dizer, tudo que, né, do nosso país, etc. Às 9h30 eles tomavam um café e às 10 horas começavam a trabalhar. No final, eu tinha diário um relatório né, dessa turma de limpeza do que estava acontecendo, escrito por eles. Pessoas que não sabiam sequer assinar o nome. Né? E é por isso que você passa de 60 garis para 4 e ninguém entende por quê. É por quê? Porque o cara sabe analisar, na hora que ele tem conhecimento, ele sabe analisar por que aquele lixo está ali. Aquele lixo não era para estar ali. Aquilo caiu de algum lugar. Se caiu, caiu de onde? Pode ser de um caminhão, pode ser de qualquer coisa. Agora, por que ele caiu? Ah, porque o caminhão estava furado. Né? Rastreia o caminhão, vê se ele está mesmo. Rastreava, ele estava furado sim. Aquele lixo caiu porque o caminhão deixou cair. Então vai lá e conserta o caminhão, que esse lixo não vai cair aqui mais. Já tinham esse nível de compreensão, quer dizer, o relatório deles já era nesse nível. Mas era nesse nível porque antes do trabalho, 3 horas eles ficavam estudando. Né? Então, esse nível de coisa é que aumenta a civilidade das pessoas, sabe? E na hora que uma outra pessoa qualquer vê aquelas pessoas sendo ajudadas daquela forma, elas acabam também se auto-superando, né? Então, com isso, a equipe toda vai crescendo, e os nossos filhos juntos. Na escola, a gente tinha programas de matérias curriculares que só tinha lá em Carajás. Só. Porque, às vezes, você, por exemplo, um dos operadores nossos lá, que não teve a oportunidade que nós tivemos de nível de conhecimento, o filho dele estudava numa sala de aula que o filho do superintendente, que era o meu filho, estudava também a mesma. A professora era a mesma, a sala era a mesma, a carteira era a mesma. Tinha segregação. Então o nível de informação que ele recebia era igual ao nível que o meu filho recebia. Só que, quando ele chegava em casa, que via o pai ou a mãe fazendo alguma coisa inadequada, o menino já sabia que não podia fazer, ele que corrigia, a grande maioria das vezes, né? E o pai acabava tendo vergonha de fazer certas coisas, de jogar uma coisa qualquer lá de fora do carro, né? Porque o filho já não deixava mais. É por isso. Então as pessoas, aquilo vai criando um orgulho dentro das pessoas, né? Que você acaba entendendo que você está vivendo numa comunidade de fato diferente. Aí, aí o crescimento é exponencial. Né? Então, com isso, em pouco tempo, você consegue fazer digamos assim, né, um lugar, acima de tudo, confiável, né, que é o que nós éramos. E tínhamos que ser pelo nosso porte. Né? Nós tínhamos que ser confiável aos olhos de todo mundo que chegasse lá para nos visitar. Pode ser o mais humilde das pessoas até o príncipe Charles e a princesa Diana. Eu estou me falando a nível de importância, estou falando a nível de fama, talvez, não é isso? Mas passando pelos nossos clientes, etc., tinha todos, a recomendação que a gente tinha é a seguinte: vamos demonstrar o tempo todo que nós somos sérios. Pronto, a partir daí, né? E a seriedade é uma coisa que irradia, né? Se de fato você for sério, todo mundo é sério, não tem problema. Então, aí a gente vivia uma situação extremamente interessante, né? Por causa disso. Os momentos mais marcantes que você vivenciou em Carajás, assim, de momentos marcos que você entenda nesse período que você passou em Carajás? Tanto bons como ruins. Olha, sinceramente, se você me perguntar se teve alguma coisa de bom ou de ruim, excepcional assim em Carajás, eu não sei nem te dizer, viu?
Porque, cara, já é um negócio nivelado. Do primeiro dia que eu cheguei lá até o último dia que eu saí, todo dia tinha uma coisa assim interessante, nova, boa, gostosa. Não tinha nada de ruim lá não, de que eu possa me recordar, entendeu? Tem algumas coisas assim que acontecia mais em termos assim, muito mais técnico, profissional ali que marca, mas não é nada assim excepcional também não, sabe? Eu acho que a vida ali transcorria assim, muito fácil, né? Então a gente não tinha, para me lembrar de alguma coisa assim excepcional, é difícil, viu? Eu acho que eu nem lembro, pode ser até que tenha acontecido, mas no momento agora eu não me lembro. Porque é pouco provável que tenha acontecido mesmo, né? Mas é uma coisa interessante, ali era muito bom. A gente tinha muito orgulho, né? A gente aprendeu a ter orgulho sem ter arrogância, sabe? Em Carajás. Então isso eu acho que é um negócio interessante, né? Um negócio interessante. E as pessoas vinham de diversas regiões do Brasil ou era uma concentração maior de população local? Como é que isso era vivido? No início... Peraí um minutinho. Eu estou com um problema no olho esquerdo, sabe? No início, a maioria era de fora, viu? Era de gente, principalmente de Minas Gerais. Ao longo do tempo, isso foi diluindo. E daí a equipe foi sendo mais recrutada ali na região mesmo, né? Mas no início tinha gente do Rio Grande do Sul até do Amapá, viu? E a convivência era sadia? Muito sadia, saudável, sem problema. Sem problema. Tinha uma concentração maior de mineiros, né? Porque mineiro, acho que em qualquer lugar do Brasil que você vai, se tiver alguma concentração maior é de mineiro, né? Nunca vi coisa parecida. Mas ali, depois foi diluindo, né? Até por uma questão política mesmo, né? A gente tinha que começar a trabalhar regionalmente, né? Não podia ficar... tinha que movimentar a região, né? Aumentar a massa salarial ali, aquelas coisas, tudo isso, para o desenvolvimento local era importante que você já fosse concentrando mais nas pessoas do local mesmo, né? Até porque já em 95 Parauapebas já era uma cidade de 100 mil habitantes. Quando nós começamos lá em 85, devia ter uma meia dúzia de pessoas lá, né? Em 10 anos virou uma cidade de 100 mil habitantes. Então é um crescimento fabuloso, né? Um negócio impressionante. Tinha muita demanda dessa comunidade em relação à Vale? Ah, tinha. Tinha muita demanda. E a gente tinha que trabalhar, né, junto com eles o tempo todo. A gente fez muita coisa em Parauapebas. Praticamente quem construiu Parauapebas fomos nós, né? Escola, hospital, casas, tudo foi nós que construímos mesmo, sabe? No final eu fiz 2 vilas lá em Parauapebas para vender para funcionários da Vale que quisessem, através da Caixa Econômica Federal, a Chácara do Sol, a Chácara da Lua. Devia ter ali umas 300 casas, viu? Que nós construímos, quer dizer, depois os funcionários iam pagar, mas você vê que você já começa a fazer uma cidade, tudo asfaltado, com rede de esgoto, você começa a ser uma cidade decente, né? Bonitinha, né? E em 92 ou 3 eu fiz a rede de esgoto todinha lá da cidade, viu, de Parauapebas, água e esgoto, que fizemos assim por torno de 70 mil pessoas, mais ou menos dimensionada, já com todas as ramificações para ir ramificando e crescendo à medida da necessidade, né? Mas a demanda era muito forte, né? Às vezes a gente participava, eu mesmo participava às vezes, né, do governo local, às vezes ali, né, com o prefeito ali, eles me chamava para a gente ter alguma reunião, alguma coisa para decidir coisas ali da comunidade que eram mais pesadas, né, que a gente podia, né, com a experiência
administrativa que a gente tinha podia dar uma ajuda, uma força, né? Às vezes alguma coisa que queria se fazer, um contrato maior, a gente tinha, por exemplo, na Vale, uma estrutura forte para fazer contrato, para negociar, então a gente às vezes a gente mesmo contratava, negociava e para não ter problema né, maiores, às vezes ajudava nisso também, né, com técnicos, né, tentando ajudar a comunidade, mas era uma demanda forte, viu, por saúde, educação, né? O Brasil é um país pobre, né? Então, quando você vê alguma coisa assim mais bem orientada, né, a demanda por aquilo é muito alta, né? Muito alta. Por outro lado, aquilo que nós tínhamos em Carajás era um suporte para a empresa, para a indústria, né? Para você ter ali para você fixar no local os operadores, os profissionais, né, de um modo geral, que você precisa. Então, e aquilo tudo tem um custo, que no final vai sair no custo do minério, mas e a concorrência existe, né, e ela está lá. Eu não podia ter custo alto, a gente não pode ter custo alto, ninguém pode ter. Mas ali, se você abrisse para a comunidade de um modo geral, aí você não segurava mais, era um custo absurdo, né? Então, com isso, você tinha que segurar a situação firme ali, né? Não podia baixar a guarda, não. Com isso, a gente acabou fazendo um negócio direitinho, tanto em Carajás quanto no município, né? Interessante. Mas quando você fica até 95 aí, e qual que é? Depois o seu convidado a assumir? Pois é, daí de 95 eu vim para o Rio para assumir o projeto Salobo, né? Que é um projeto de cobre. E aí no projeto Salobo já estavam fazendo aí, acabando os estudos de viabilidade técnica, né? E a gente começou a trabalhar no sentido de tentar implementar a implantação do projeto em si. Mas logo em seguida, depois a Vale foi privatizada. E à medida da privatização, aquilo foi, todos os investimentos, principalmente aqueles que eram muito demandantes em capital, como era o Salobo era um projeto de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões? Era mais ou menos isso aí. Agora deve até ficar menos agora, sabe? Mas... Onde se localizava? Lá em Carajás mesmo. A mina seria em Carajás. E então eu vim para ser o presidente do Salobo. E fiquei até final de 97, porque aí, quando privatizou, né, houve um slowdown aí no projeto, até para reestudar tudo de novo e tal. Aí eu fui tinha duas empresas, a Cibra e a Paulista, que eram empresas de produção de ligas de manganês, que tinha um sócio, que era a Usiminas, e estava numa situação muito difícil, né? Tecnicamente estavam falidas, vamos dizer assim. E aí, eu, saindo do Salobo, eu fui assumir essas empresas, né? Das quais hoje eu sou o presidente, da Cibra e da Paulista. E eu assumi mais com o objetivo de fechar mesmo, né, as empresas, porque eu não tinha mais o que fazer, eu vender aqueles ativos, alguma coisa. Mas ao longo do processo, né, as coisas foram, digamos, né, foram clareando um pouco mais, e a gente percebeu que não precisava de vender, tinha que organizar melhor, né? E aí foi formada a diretoria de manganês da Vale, da qual eu sou o titular hoje. E essas empresas e os outros ativos de manganês foram englobados nessa área, e a gente está tentando formar aí uma empresa, né, que englobasse todos esses ativos, incluindo a nossa planta em Dunkerque, na França, e para a gente fazer uma empresa saudável, né, como todos os empreendimentos da Vale. Tem né? uma planta na França? Temos, em Dunkerque, né, no norte da França. Produção de ferro-ligas também. Então, com isso, nós estamos aí agora acabando esse ano, a gente acaba de fazer toda a parte societária, né?
Concomitantemente, nós estamos trabalhando a parte operacional, a parte pessoal, tudo, né? E eu acredito que hoje nós temos umas unidades aí bastante saudáveis, as empresas já estão dando lucro já, né? Isso é que é importante, quer dizer, agora tem que acabar de fechar tudo isso e partir para uma situação um pouco maior, né? Na área de manganês. Então, eu acho que aí essa que foi a minha sequência aí dentro da Vale. Então, eu estou aí até hoje nessa área. Queria contar um pouquinho do projeto Salobo, quer dizer, dessa experiência do senhor aí, quer dizer, o que foi pensado, até que estágio funcionou o projeto? Quando eu vim para o Salobo, o estudo de viabilidade já estava pronto. Ou seja, já tinha uma decisão sobre todo o processo, como que ia ser o processo, como que ia ser a mina. Todos os valores já estavam calculados, né? Incluindo o fluxo de caixa estava pronto para os próximos 15 anos. Quer dizer, a ideia era fazer um Project Finance. O sócio era a Anglo-América, né? Tinha 50%. Anglo-América e acho que o BNDES também. Ou o BNDES entrou depois, não me lembro, mas os dois principais eram Vale e Anglo-América. Daí o estudo complementar de viabilidade foi apresentado à Vale e à Anglo, que eram os dois sócios. Eles ficaram discutindo mais ou menos 1 ano e meio, né? Como é que ia ser feita essa... teve uma série de polêmicas técnicas, né, entre a Vale e a Anglo, um concordava, o outro não, e assim as coisas foram seguindo até comeu assim, 1 ano aí discutindo, porque no final das contas ia se discutir o valor de uma jazida. Então é uma negociação muito difícil mesmo, né? Então ficou se discutindo aquele estudo complementar de viabilidade durante 1 ano, e quando se chegou à conclusão, houve um acordo entre a Vale e a Anglo, mas naquela perspectiva houve um acordo e fechou-se o acordo, o valor da mina, fechou tudo direitinho, e a gente tinha que partir agora para começar a fazer os trabalhos de campo, para trabalhar começar a implantação na fase industrial, e uma outra equipe deveria, a partir daí, começar a fazer um roadshow para começar a levantar o dinheiro, né, o fundo, através de um Project Finance, para poder começar as obras. E nisso, a situação da privatização da Vale começou a tomar um pouco mais de força. Então, até o próprio sócio se retraiu um pouco. E se retraiu e ficamos ali num banho-maria ali, né? Ainda trabalhando as últimas coisas da área de processo. Quando foi em maio de 97, né, a Vale foi privatizada. E aí entrou a nova equipe de gestores da Vale, os novos sócios, e solicitaram uma paralisação até para analisar todos os projetos de volta. E a decisão com relação ao Salobo já saiu no final do ano, de 97, que era de fato paralisar para estudar novas rotas de processo, quer dizer, enfim, para fazer um novo estudo. E está até hoje, né? Então, até nesses últimos 4 anos, foi se estudando, mas ainda não se chegou ainda a uma decisão final. Né? Tem uma equipe trabalhando? Tem uma equipe trabalhando, tem sim. Mas aí agora, né, a Vale deve investir em cobre, então o Salobo deve estar aí na pauta do dia aí, mas ainda está numa posição ainda que tem algum nível de discussão ainda é necessário, até societário, né? Então, que eu acho que agora, daqui para frente, essas discussões começam a tomar pé e daqui a pouco tem uma nova mina implantada aí, né? Então isso é que foi o negócio do Salobo. Quer dizer, a última reunião do Conselho
O Salobo foi em dezembro de 97, já com a recomendação do sócio de ter essa paralisação. Foi quando eu fui para Belo Horizonte. Continuei morando aqui, mas trabalhando em Belo Horizonte nas ferroligas, né? De lá eu mudei para Salvador, porque o problema mais sério que nós tínhamos era a planta que estava em Salvador, que é uma empresa, né, que é a Cibra, e ela de fato estava já nos finalmente, já, né? Então eu mudei para lá. Fiquei morando lá mais 6 meses. Ia segunda e voltava na sexta, né? Que minha família continua morando aqui. E depois, quando foi em 99, nós compramos essas 2 empresas, acabamos de comprar da Uzi Minas, do outro sócio. Compramos a planta de Dunkerque do sócio de lá também, que era a Usinor. E começamos a formar um grupo de manganês dentro da companhia, que hoje está aí trabalhando normalmente. E já vai ter 100%. Tem. É quase 100%, né? Porque é uma empresa inscrita em bolsa, né? Tem 1% aqui que é de... Mas é coisa... Nós vamos até fechar o capital agora. Mas é um negócio interessante, né? As empresas estavam, de fato, uma posição bastante precária, sabe? Hoje já estão empresas saudáveis, né? Já começam a dar lucro, né? Esse ano tivemos esse problema aí de energia e as ligas são eletrointensivas, né? Com isso retarda um pouco o nosso crescimento, mas eu acho que é perfeitamente possível você trabalhar, né? Fazer lucro e crescer até, sabe? Crescer principalmente com aquisições, né, de plantas no exterior, quer dizer, eu acho que isso é possível. Então, é isso que nós estamos trabalhando, né? Quanto que o manganês representa na Vale hoje? Hoje, o manganês é pequeno, ele representa aí uns 6% do faturamento da Vale, né? Qual é a estimativa no futuro? Olha, aí é muito difícil, né? Muito difícil dar uma estimativa, né? A intenção é crescer, mas como é muito difícil, né? Eu acho até que nós já temos um planejamento estratégico já definido nessa direção, tá certo? E a gente pode crescer de 2 formas, né? Com investimento próprio, que é um pouco restrito, ou com aquisições, né? E existem aquisições importantes a ser feitas, quer dizer, a gente pode vir a ser um dia aí, talvez um dos maiores negócios da Vale. Tem toda a possibilidade, né? Toda a possibilidade de ser pelo menos o 2º ou 3º maior negócio da Vale. Agora tem que trabalhar muito forte nisso, né? São possibilidades, né? Vamos ver. O que o senhor pessoalmente viveu a privatização? Eu nunca não tive nenhum problema, não, sabe? Na época da privatização eu até estava fora da Vale, né? Estava no Salobo, né? Mas, embora como funcionário da Vale, eu já não estava participando assim das principais decisões em termos de Vale mesmo. Eu estava já numa empresa controlada, coligada, né? E isso faz diferença. Quando privatizou-se, né, o mais que você tem que fazer é se adaptar às novas situações, né? No primeiro momento foram momentos assim meio, né, que a gente não estava bem entendendo as coisas, depois foram clareando e hoje, né, a gente, sei lá, não tem nenhum problema com isso, né? Eu acho que já naquela época eu já tinha uma ideia que o governo, a empresa do porte da Vale e com os compromissos da Vale, com a reforma da Vale, o governo realmente ele não tem condições de assumir, né? Ele não tem.
Pode-se fazer a pior privatização do mundo, mas o governo ser o dono também estava errado, certamente, né? Porque não é possível, por exemplo, que um superintendente de Carajás seja para o governo uma pessoa considerada como o superintendente da Estrada de Ferro do Corcovado. E era isso que acontecia, né? No final das contas, nós dois éramos superintendentes de empresas do governo. Mas você percebe que uma coisa é você ser o superintendente da Estrada de Ferro Carajás, a outra é da Estrada de Ferro do Corcovado. Mas as regras que valiam para ele, tá certo? Que é tirar a Estrada de Ferro do Corcovado, vocês conhecem, né? Começa aqui embaixo aqui, vai até lá em cima. A outra corta uma Amazônia inteira, 890 quilômetros, sai de um Carajás que está lá no limite do fim de curso, né, da floresta amazônica, para chegar no mar. Quer dizer, né, você pega Carajás, é outra parafernália, vamos dizer assim, né, de coisas complexas. Mas as regras que eu tinha que seguir eram exatamente as mesmas regras que ele tinha que seguir aqui. Olha, eu tenho que competir com um cara que está lá na Austrália, debaixo do Japão, pô. É diferente, ora, não é a mesma coisa. Você não pode jogar todos numa mesma vala. E o governo tinha que jogar, por uma questão, sei lá, né, a gente não entende bem isso, porque isso não é racional. Mas, por uma questão aí democrática, talvez, ele tinha que botar todo mundo no mesmo saco. E aí ele botava um superintendente de Carajás, um superintendente da Ferrovia de Carajás, um superintendente de Itabira, um diretor da Vale, no mesmo nível que está lá o cara que toma conta da Estrada de Ferro Corcovado. Quer dizer, isso aí você não pode fazer um negócio desse, olha. Ou ser empresário e sabe diferenciar as coisas ou não é. Se você não é, passa para quem é, ora, né? E uma pergunta, assim, na ordem do dia. Tecnicamente, como é que poderia ser resolvido esse problema dessa crise energética que se vive hoje no Brasil? Será que naquela época, se o carvão tivesse sido explorado, o projeto do carvão, a gente passaria por essa mesma crise? Não, veja bem. Ou quais as soluções que hoje elas podem ser apresentadas? Pois é, esse problema energético aí, né, o modelo energético do Brasil ele é baseado em hidrelétricas, não é isso? 95% da energia nossa é gerada por hidrelétricas. Ou seja, depende da água. A água é que é o combustível nosso, né? O nosso modelo energético, ele foi projetado e construído para ser plurianual. O que significa isso? Significa que não é qualquer seca de um ano ou dois que vai causar nenhum problema para a nação, como causou agora. Não é isso? Então houve, de fato, quer dizer, nós não gerenciamos direito nossos recursos hídricos, tal como tinha que ser gerido há mais de 5 anos atrás, porque há mais de 5 anos que a gente está percebendo que os níveis das barragens estão abaixando, numa sequência muito igual, né, de um ano para o outro, quer dizer, ia chegar em algum ponto que se tivesse uma seca como teve esse ano, ia ter um colapso, isso é óbvio, quer dizer, isso é técnica, é engenharia, isso não dá como, não tem como você, né, 2 mais 2 são 4, são mesmo, engenharia não tem jeito, ora, né? Então o que acontece? Agora nós precisamos de água, chuva, para resolver tem que ter chuva, né? Ou seja, para resolver nós temos que subir o nível da nossa barragem de novo. Das alternativas é racionamento de energia. Nós estamos racionando 20%. Para que é isso? Para reter água na barragem. A outra condição é que chova. A outra condição é que você produza energia de outra forma. Por exemplo, as termoelétricas, né? Que estão sendo aí projetadas no Brasil todo, né? O próprio governo está projetando aí várias termoelétricas
E com isso o que acontece? Aproveitando o gás ou aproveitando o carvão, eu acho que ele não seria muito adequado, não. O carvão nosso ele tem características bastante complicadas, né? Tecnicamente ele não é um carvão, ele é um carvão energético, mas ele não é competitivo. Mas o gás, sim. O gás da Bolívia, por exemplo, é uma fonte de energia excepcional. Então, com isso, quando você coloca as térmicas para rodar, que em 2 anos você consegue colocar uma térmica para rodar e gerar energia, você vai aliviando a geração através das hidrelétricas. Com isso você recupera rapidamente, você deixa de gastar. Aí você recupera, né? A água, o nível da barragem normal começa a gerar energia hidrelétrica de novo, né? Então é isso que tem que fazer térmica e gastar o mínimo de energia possível agora para subir o nível das barragens, porque o nosso combustível é a água, né? E a gente não dá bobeira mais de novo, né? Aí fica importante, né? Na Vale teve alguma discussão em torno disso, dessa questão energética, que para a Vale é fundamental? Como é que... Não, então a Vale tem o seu braço energético, vamos dizer assim, tem uma diretoria só para tomar conta de energia, e a Vale está investindo muito forte em energia, né? Nós somos hoje a Vale consome 4% de toda a energia que se consome no Brasil. E as empresas que eu trabalho consomem quase 1%. Então, você vê que é um negócio que a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Então, com isso, a Vale está fazendo seus investimentos na área de energia, né? Não só em hidroelétrica, mas também em termoelétricas, certo? E estamos seguindo o racionamento. Então, eu acredito que daqui uns dias, vai inaugurar uma nova hidrelétrica na Vale, né? Que pertence à Vale e à CEMIG. E já estamos entrando em várias concorrências para ter a concessão, né? E o programa de investimento da Vale em termos de energia é muito forte. Então eu acho que daqui uns 3, 4 anos aí, nós já vamos estar numa posição bem mais confortável, bem melhor. Eu diria que é isso. Você contar um pouco como é o seu cotidiano hoje, o cotidiano atual? Então, hoje eu sou diretor da área de manganesa e de ligas, né, e tenho uma equipe trabalhando comigo aí desde a área comercial até a área financeira, área de produção, tecnologia, né, tem as áreas montadas já. Nós estamos hoje tomando conta de 4 empresas, na verdade. A Urucum, que é lá no Mato Grosso do Sul, que temos uma mina subterrânea e uma siderúrgica acoplada nessa mina. Nós temos a Cibra, que é uma indústria de ferro-ligas lá na Bahia, em Salvador, muito grande. E temos a Companhia Paulista de Ferro-Ligas, que tem unidades em Ouro Preto, tem uma unidade em Barbacena, uma mina em Lafayette e uma outra unidade em São João del Rei e uma outra em Santa Rita, na divisa do Rio com Minas. E temos uma outra empresa que chama RDMR, Rio Doce Manganesa Europa, lá na França. Então nós estamos atualmente gerindo essas 4 empresas e o nosso escritório central aqui no Rio. Então nós ficamos aqui no 12º andar do edifício da Vale, do Barão de Mauá, e com toda a equipe aí, né, gerindo essas empresas. Em termos de produção, nós hoje estamos produzindo 400 mil toneladas de liga por ano, produzindo e vendendo, né? Temos uma estrutura de vendas hoje, nós temos uma estrutura de venda na Europa, outra na Ásia, no escritório nosso lá de Tóquio, e o escritório central de vendas, né, a gerência geral de vendas fica aqui no Rio. Então, hoje, o que nós estamos fazendo, de mais importante, é acabar de consolidar a parte societária, fazer fechamento de capital dessas empresas, né,
e fazer com que ela seja 100% Vale e apenas juntando todas as empresas numa só, numa holding, para que fique tudo mais simples de ser gerenciado, né? Então nós estamos fazendo esse trabalho, estamos fazendo um trabalho técnico muito forte também, recuperando toda a parte tecnológica, né, dos fornos, que foi relegada a um segundo plano há muitos anos. Estamos saneando financeiramente a empresa, né? Estamos pagando as dívidas, renegociando outras. De fato que hoje a coisa também é mais simples, né? Porque as coisas estão mais organizadas, né? Mas até 2 anos atrás foi uma pauleira terrível, sabe? Era um negócio, todo lugar que você mexia tinha problema, né? Hoje eu acho que a coisa está mais organizada, então com isso eu estou mais tranquilo hoje, sabe? E as estruturas estão montadas, funcionando, né? Então é isso que nós estamos fazendo hoje aí. Sobra tempo para lazer, para a vida? Agora eu acho que a partir de agora está mais fácil, mas até agora até não sobrou não, viu? Tenho trabalhado muito e tem tempo até que eu nem tiro férias, mas tem que começar agora a refazer, né, os hábitos, porque agora acho que as coisas já estão mais tranquilas. São 2 filhos? Você tem? São 2 filhos, Quais as idades? Um está com 23, está formando esse ano em economia no IBMEC, e o outro está entrando no 3º ano de engenharia agora, está com 18 anos, 19 anos. E quer fazer que especialidade? Quer fazer elétrica, engenharia elétrica. São esses 2 aí. O senhor tem sonhos? Sonhos de futuro? A gente sempre tem, né? Eu acho que agora estou me dedicando, né, a tentar fazer o crescimento dessa área aí, né? E a gente sempre sonha, assim, de ser, né, na parte profissional, fazer uma empresa grande, saudável, né, decente, que tenha ativos pelo mundo todo, né? E no campo pessoal, eu pretendo aí um dia ser um produtor de cachaça, né? Já estou começando e vamos ver onde é que a gente chega, né? O senhor já produz alguma coisa? Um pouco já. Aonde? Lá em Itabira mesmo. Itabira? A melhor pinga de Itabira? Olha, a pinga que a gente está produzindo é boa, viu? Muito boa. Aquela região ali, o único inconveniente que tem é a temperatura, né? Porque Itabira é um lugar frio. Então, no processo de produção da cachaça mesmo, a temperatura não é de produção, no processo de fermentação, né, do vinho, da cana, a temperatura interfere bastante. A temperatura tem que estar em torno de uns 27 graus, mais ou menos, e lá em Itabira chega de madrugada a 10, 11, 12. Então, com isso, você tem que tomar alguns cuidados especiais, né? Mas eu diria que, de qualquer forma, a cachaça que a gente está produzindo é uma cachaça bebível, pelo menos, viu? Tem nome? Nós estamos pesquisando agora no INPI para ver qual o nome que nós temos aí uns 10 nomes aí que a gente tem que pesquisar, né? Vai escolher um desses 10. O mais forte assim que a gente está imaginando é Casa Branca. Casa Branca. Pode ser também Dorna de Minas. Então, um desses 2 nomes a gente deve colocar na cachaça, mas tem que pesquisar primeiro para ver se pode registrar. Se pode registrar, né? A gente vai registrar com um desses 2 nomes aí. Então tem um engarrafamento já pronto, né? Eu devo ter lá uns 70 mil litros já envelhecidos. Começar a engarrafar e todo ano agora tem que produzir, né? E refazendo o canavial, quer dizer, essas coisas todas. Então você tem que pelo menos se divertir também, né? Isso é o que a gente está pensando em fazer. Vou fazer uma última pergunta para o senhor. O que o senhor acha do projeto
em memória, e o que o senhor achou de prestar o depoimento? Eu acho que uma empresa do porte da Vale, né, ela tem assim uma característica. A história da Vale, ela confunde um pouco até com a história recente do Brasil, quer dizer, tudo que e de coisas importantes que aconteceram no mundo. Então você não pode deixar que isso fique apenas na cabeça das pessoas, né? Então eu acho que esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui agora é um dos trabalhos mais nobres que eu tenho feito nos últimos tempos aí. Porque tem uma série de coisas que eu disse aqui que pode ser útil daqui para frente, em algum momento, não sei quando, mas eu acho que o conhecimento da história das coisas, né, que te leva a evoluir. Se você não tiver o passado aqui, você vai evoluir baseado em quê? Você não consegue evoluir. Então eu acho que esse tipo de trabalho que está sendo feito, isso é da mais alta relevância, né, para qualquer empresa, ainda mais da Vale, que tem esse tamanho que tem, né, e tem que deixar alguma coisa bem feita, né, para as gerações futuras aí, para saber o que aconteceu aqui, ó, né? Então eu acho que isso é muito importante. Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que nós íamos fazer um trabalho desse, sabe? Muito interessante. Todo mundo aí de parabéns com esse negócio. Isso é, acima de tudo, civilizado, né? Muito bom. Tá ótimo. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade.